Lelê, aí acabou. Filosofia é uma atividade da alma. Querefone. Querefonte. Querefonte. Foi querefonte. Repete isso aí como é que é. Acabou. Querefonte ou querofone? Olá, eu sou Arthur Demarré. Eu sou o Bruno Falcão. E nós somos... Os Miseráveis. Yes. Vamos falar hoje de Sócrates. Nomos empísicos. Vai! É isso. Mete bronca. Sócrates, muito bem. A gente está fazendo aqui um panorama inicial sintético da história da filosofia. E não tem como não falar de Sócrates. Isso. Então, uma aula dedicada só para ele. Sócrates. É tanta coisa para falar de Sócrates, mas vamos tentar aqui, de uma maneira condigna, falar desse personagem, dessa pessoa. Então, o Sócrates, ele tá ali no século V a.C., em Atenas, e ele vai ser... É difícil falar de Sócrates como discípulo de alguém, porque ele é tão iniciador, ele é um iniciador tão poderoso, que ele meio que assim, ele é quase que a pedra fundamental, a coisa que a partir dele a coisa flui. Então, fala-se que Sócrates aprendeu com Arquelau, Anaxágoras foi mestre de Sócrates. Anaxágoras, que Sócrates aprendeu com os pré-socráticos, é claro que aprendeu. Ele não é surge do nada, né? Do nada, nada vem. Então, claro que Sócrates teve as suas influências, teve os seus mestres, mas ele é tão iniciador, é tão original, que a gente pode falar que Sócrates é o pai espiritual da filosofia. Não sei se o Bruno concorda, mas sim, ele é o cara que mostra o que é fazer filosofia. É difícil pensar filosofia sem pensar no Sócrates como uma pedra fundamental. É, né? na biografia de Sócrates. Exato. Né? Então ele é um filósofo que, assim, a filosofia dele é a vida dele. O que acontece? Sócrates, vamos tentar pegar aqui um início interessante. Sócrates tinha um amigo, né, que se chamava Xenofonte, que inclusive vai ser também, vai relatar alguns fatos da vida de Sócrates, né, os feitos memoráveis de Sócrates, ele vai escrever. E o Xenofonte teve a revelação de um oráculo, onde o oráculo falava que Sócrates era o homem mais sábio que existia. Querefonte. Foi querefonte. Querefonte. Querefonte ou querofonte, agora não vou lembrar direito, mas foi isso aí. Eu tô enganado então. Eu acho que eu tô enganado em relação a isso, de quem foi. Foi o Querofonte então. Foi um amigo dele, né? É. O Xenofonte realmente vai escrever sobre o Sócrates depois. Isso, ele é uma das fontes sobre Sócrates. Mas eu posso estar enganado quanto a pessoa que ouviu esse oráculo, né? Esse Querefonte. Querefonte, o Bruno tá falando aqui. Lembrando, obrigado. E o Querefonte vai receber, isso é fato, o dito do oráculo que o Sócrates era o homem mais sábio, né, que existia. O Sócrates recebe aquilo ali e ele fala, bom, não pode ser, porque eu não sou sábio coisa nenhuma, eu vou ver com quem eu acho que é sábio, né, que é a sabedoria. Aí Sócrates vai consultar as pessoas que ele considerava, ou que eram consideradas sábias na Grécia. Então ele vai lá, vai nos poetas e vê que os poetas eram muito bons na poesia, mas não eram sábios. Quando tentavam falar de outros tipos de assuntos, ele via que eles se escorregavam. Aí ele vê que não eram os poetas os sábios. Depois ele vai nos políticos, os oradores públicos. Também vê que eles eram muito sábios no discurso, muito sábios nas discussões públicas, mas vê que também não eram sábios. Aí ele vai falando com todas as personalidades que eram possivelmente sábias na época dele. Que eram tidas como sábias. Tidas como sábias. E ele percebe uma seguinte coisa, que é muito simples e que vai instaurar o projeto filosófico. Ele fala, olha, se o oráculo está certo, e se eu sou o mais sábio, é porque eu sei que nada sei. Esses caras não sabem que não sabem. Eles pensam que sabem. Eles supõem que são sábios, mas não são de fato. Então, a minha sabedoria consiste em eu não saber. E saber que eu não sei. Em ter essa consciência, né, de que eu não sei. E isso é um profundo ato de autoconhecimento. Novamente, eu cito a Fides et Ratio. O São João Paulo II, na abertura desse documento, cita justamente o que estava inscrito no dintel do templo de Delfos, que era esse conhece-te a ti mesmo, essa frase. E ele fala que o Sócrates, né, vai ser um dos instauradores disso. Quer dizer, Sócrates, por que ele é dito que é o mais sábio? Não porque ele detém a ciência completa, mas porque ele detém essa única e pequena ciência que é importante para todos nós, porque realmente nós somos assim, de que nós somos ignorantes. Nós somos super ignorantes. Perante a imensidão do cosmos e de tudo aquilo que a gente pode conhecer, a nossa sabedoria é muito parca, é muito pequena, é muito pobre. E o Sócrates, que era um homem simples, humilde, viu isso, chegou de sua própria alma e ele falou, tá aí, a minha sabedoria consiste nisso. A sabedoria minha consiste em saber que eu não sei. E justamente porque eu não sei, eu vou procurar saber melhor. Então é por isso que o Sócrates começa, então, a questionar e falar, bom, vocês estão falando aí, então, discussando sobre justiça. Os sábios, né, nas ágoras e tal. Tá, mas o que é justiça? Tenta me definir o que é justiça. E aí os caras começavam a dar definições circulares, né? Justiça é praticar um ato justo. Aí fala, não, peraí, se eu estou entendendo bem, o que você está me falando é uma pegadinha, não é? Aí o Sócrates começa a questionar essas coisas e começa a se tornar inconveniente, né? Porque ele quer entender.
Ele quer a definição dos termos. O Aristóteles vai, inclusive, falar isso. Sócrates foi o primeiro que se preocupou com a definição dos termos, com a definição das coisas. Entra aí. Pode. Só para fazer um adendo aqui. Definir é dar fim, né? Você estabelecer os limites do conjunto de sentido daquela palavra, daquela ideia. Tudo que fugir daquilo ali não é aquela ideia. Você percebe ali uma espécie também de pensamento matemático. Assim como você definiu um conjunto numérico, né? Você definiu, sei lá, 260, eu falei aqui da última vez, né? 260 unidades de 1. Né? Certo. Não é 259 nem 261, é 260. A definição dá uma precisão. Uma precisão, ela define os liames do conjunto semântico daquele termo, daquele conceito que você está querendo trabalhar. Bom, isso aí, cacetada. Repete isso aí, como é que é? Ela define os liames do conjunto semântico daquele termo. Anota em casa. Essa lá é para a Wikipédia. É isso aí, geral. Não só nesse sentido você tem uma aplicação, né, de tipo matemática na questão dos conceitos, na definição dos termos, mas também você tem uma angulagem típica da geometria. Lembrando que a geometria exerce um profundo pensamento na filosofia, né? Não só em Platão, mas desde antes. O que o Sócrates está fazendo aqui? No primeiro capítulo da República, quando ele está lá discutindo com Trasímaco, sim, ele fala assim: olha, você fulaninho aqui está dizendo que aquilo que foi feito, que aconteceu naquele tribunal ali em Atenas, foi injusto. E você, o outro fulaninho X, né, está dizendo que foi justo. Mas eu pergunto a vocês, vocês podem afirmar, né, que algo é justo ou injusto se vocês não sabem o que é a justiça? Se vocês desconhecem o que é a justiça em si mesma? Olha a angulação matemática do cara para dentro do discurso humano. Se você não tem um critério de base, né, que te permita valorar as coisas, um metron, né, uma medida, você não tem como dizer que aquilo é justo ou injusto, que aquilo é belo ou feio, que aquilo é verdadeiro ou não é. Não tem. É a minha palavra contra a sua. É uma coisa quase triangular, né? Eu tenho duas concepções opostas, e aí a dialética entra, e eu tenho que ter um terceiro elemento superior que justifique eu nomear as duas coisas opostas. Um criterion. Exato. Criterion significa em grego aquela pedra de toque, né? Uma medida. Se você não tem isso, é flatus vocis, Exato. meu amigo. Exato. É a minha opinião contra a sua. Se eu não tenho, trazendo uma analogia matemática mesmo, uma linha reta lá, você tem o zero, né? Seria o critério. Se eu não tenho o zero, eu não sei o que é negativo e o que é positivo. Eu não sei o que está mais para cá e o que está mais para cá. Então ele está querendo achar isso, né, Bruno? Se eu não posso dizer que uma linha é torta. Não, eu não posso. Como é que é o do C.S. Lewis? Eu só posso dizer que uma linha é torta porque eu sei que é uma linha reta. Pronto. Esse é o C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples, no livro dele. Meus alunos gravaram isso, porque eu só posso afirmar que uma linha é torta se eu conheço o que é uma linha reta. Se eu desconheço o que é uma linha reta, eu não sei que é torta. Não é isso? É isso. Acabou essa aula por aqui. Acabou. Mas é que são coisas tão fundamentais, É isso. que é isso, a preocupação dele era isso. Vamos definir os termos aqui. Aí outro tema que era caro ao Sócrates, a beleza. Então ele ia lá, tava conversando com os caras, não, vocês estão falando aí da beleza e tal, ok. Mas o que é o belo? Vocês estão falando um bando de coisas aí que são coisas bonitas, né? Nossa, que tragédia bonita, que música bela, que pessoa bonita, que discurso bonito. Uhum. Aí o Sócrates, né? O Platão escreve relatando os diálogos mais socráticos. Tá, mas o que é a beleza? Aí os caras davam uma travada na cabeça, falavam, pô, peraí, eu nunca parei pra pensar nisso aí. Aí eles respondiam meio que E essa era a pedagogia do Sócrates, ele queria extrair a real concepção que o cara tinha na cabeça, né? Que fosse uma opinião esdrúxula, se o cara falava com coração, com sinceridade, o Sócrates seguia, pra tentar extrair o melhor ali. Então aí vinha os caras e falavam, não, o belo são as mulheres belas. Aí o Sócrates, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A beleza são as mulheres belas. Vocês percebem a circularidade disso, né, gente? Você tá falando que a beleza é a beleza da mulher. É a mulher bela. É a mulher que encarna a beleza. Tá, mas eu não perguntei aspectos da beleza. Eu não perguntei coisas que manifestam a beleza. Eu perguntei o que é a beleza. O que torna esta mulher bela. Não que ela é bela ou não. E aí ele puxava das pessoas assim, vamos definir os termos, vamos tentar conhecer. E vão ter vários diálogos. E aí que tá a honestidade socrática.
aporéticos. Aporia em grego, né, muitas vezes é usado como um prefixo de negação. Poros é passagem. Um diálogo aporético, aporia, é a não passagem. É um diálogo que sai de um lugar, caminha um pouco, mas não chega em nenhum outro. Então, ele tinha vários diálogos que ele começava de um jeito, pelo menos ele eliminava as opiniões mais assim esdrúxulas, mas não quer dizer que ele chegava numa definição completa, porque nem sempre você vai chegar numa definição completa, mas só de você perceber que não é exatamente aquilo que você está pensando já é um grande ganho. É isso. Só do cara perceber que aquilo que ele acha que ele sabe, ele não sabe, né? Só de você varrer sua casa e tirar aquilo que está te entulhando a passagem, né? O mapa da sua ignorância. Exato. Isso é fundamental. Às vezes você vai saber muito mais sabendo o que você ignora. Isso é meio paradoxal, mas é assim. É a nossa realidade. Não é o Olavo falava isso muito bem. A gente, alguns têm a pretensão de chegar à sabedoria total neste mundo. Como se o não saber fosse um defeito ou uma imperfeição. Perfeito. Muito Mas bom. não é. É uma constituição essencial da vida humana. Nós somos assim e graças a Deus que somos assim. Nós sermos ignorantes, nós sabermos pouco sobre as coisas, é constitutivo. Não é um defeito que os enciclopedistas da pré-revolução francesa achavam que era uma imperfeição, então vamos fazer aqui enciclopédias para o conhecimento máximo e total da humanidade. Não, não existe isso, gente. É muito bom que a gente tenha um esforço direcionado para lá, mas com total consciência de que a gente não vai chegar nunca. Isso é bom, isso é constitutivo, isso é nosso. Como é que é aquela história, hein? Deus não pode ser sábio. Como é que não? Deus não pode ser ignorante. Como é que é aquela história do... Só o homem pode ser ignorante porque o animal não sabe que é ignorante, né? Sim. E Deus é sábio. E Deus é sábio. Né? Só a gente que sabe que ignora. Só a gente que sabe que ignora. Pô, vocês percebem o profundo mistério que há nisso? Que beleza. Você saber que é um sábio acima de você. Que há sabedoria. Que é a própria sabedoria. Que é a própria sabedoria. E que de alguma maneira te atrai e você sabe que não é aquilo, mas você quer. Exato. Isso é muito lindo. Isso é o mistério da filosofia que o Sócrates intuiu na própria alma. Por isso que ele foi chamado mais sábio. E aí a gente tem, então, um homem profundamente devotado a conhecer a própria alma e foi uma pessoa que incomodou, foi inconveniente, não convinha para as autoridades da época uma pessoa assim. Por que a gente se pergunta, né? Eu ia falar isso. Por que um cara desse incomoda tanto? É um mistério. Por que um cara desse incomoda tanto? Porque vocês sabem, o Sócrates vai ser condenado à morte. Não é uma condenação, você vai pagar aí uma taxa por ser chato. Não. Você é um cara tão perigoso para a sociedade ateniense, para a democracia ateniense, que a gente vai ter que tirar a sua vida. Isso foi foda. E por quê? Quais foram as acusações contra Sócrates? Foram 3, né? Você me corrija se eu estiver errado, se eu estiver falhando aqui, mas ele foi declarado contra os deuses da cidade. Por quê? A religiosidade, ou a espiritualidade, vamos colocar assim, de Sócrates, não se contentava com um culto político de deuses arcaicos. Ele queria descobrir o Deus verdadeiro, ele queria descobrir a realidade das coisas. O reino divino de verdade. Então, foi inconveniente. Então, ele é acusado como se ele estivesse colocando contra os deuses da cidade. E na esteira disso, fazendo isso, ele estaria também corrompendo a juventude. Isso, essa é uma outra acusação. A terceira, eu acho que é de impiedade, que é ligada às duas, né? Ou seja, ele corrompia a juventude porque ele estava levando elas para esse outro suposto mau caminho. E o Sócrates fala na defesa dele, na Apologia, que o Platão vai escrever, que imortalizou. Ali para mim, tá? Para mim, na minha humilde opinião, é a certidão de nascimento da filosofia, a Apologia de Sócrates. Na Apologia de Sócrates, ele vai, na sua defesa pessoal, que Sócrates é chamado, a democracia ateniense, embora não fosse perfeita, ela tinha dispositivos minimamente razoáveis, então o acusado podia se defender usando a própria voz, a própria palavra. E o Sócrates, na defesa dele, ele é até bem irônico, no sentido de que ele não é irônico a palavra, ele é bem seguro de si, ele é bem realista. Ele fala, olha, se eu fosse me aplicar uma pena, a pena que eu mereço, qual seria a minha pena, atenienses? Eu que procurei ensinar vocês a cuidar antes das coisas que vocês costumam se preocupar, dinheiro, cargos públicos, fama, poder. Eu ensinei vocês a cuidar de uma coisa mais importante, que é da própria alma. Então que pena eu mereço? Eu mereceria ser servido pelos deuses. Eu mereceria que vocês beijassem meus pés. Quase isso que ele estava falando. Imagina a fúria dos caras, né? Mas eu estou aí disposto ao que a lei da cidade Atenas decidir. Porque a minha missão, a missão socrática, foi educar vocês. Foi mostrar para vocês que o cuidado principal é o cuidado da alma.
é vocês procurarem entrar, né, pra dentro e tentar descobrir um pouquinho mais do que é a sabedoria. É só isso que eu quis fazer. E ele foi condenado por isso. Por quê, né? Você já falou, né? Não, mas é assim, eu repito para enfatizar como um homem desse pode ser, e por isso que acho que Platão deve ter ficado tão totó. Como é que um homem desse está sendo acusado? Cara, Sócrates era um herói de guerra, né, cara? Não é que Sócrates era um cidadão desligado da polis. Ele era um cidadão que ia pra campanha militar. Ele, assim, lutou por Atenas. Ele era um herói de guerra. Herói nacional. Quer dizer, é que eles chegaram na Inglaterra com, sei lá, e condenar o Churchill como se fosse um cidadão idiota, fora da polis, fora da vida pública. Entendeu? É um negócio, salvo, claro, lógico, as suas devidas proporções. Eu tô só querendo colocar, é um cidadão reconhecido pelo que ele fez pela cidade. Então por que, sabe? Que raios? É um mistério da iniquidade. Fala aí, Bruno, eu já tô bolado. Não, acho que você tá certo. Eu acho que o pessoal que tá vendo esse vídeo, acho que fica muito delineado, muito compacto. O impacto da vida de Sócrates, assim. Duas coisas só que eu poderia acrescentar ao que você disse aí. E você falou muito bem, e eu percebo que é muito caro a você esse episódio, eu vejo que você fala e você volta e meia sempre remete ele comigo, você sempre está falando desse episódio, está lendo apologia ou algo em torno disso. Eu percebo o quanto isso causou impacto em você. O que eu diria? Eu diria, acho que você concorda comigo, é claro, né, que quando você desmascara alguém que formulou toda uma carreira em cima de um pretenso saber, e aí vem alguém e desmascara isso em público, né, mostra que você não sabe nada. Se você ama a verdade, se você tem um profundo amor pela verdade, você vai segurar essa penca. Você vai falar assim, cara, tá bom, vai doer, vou ter que abrir mão de todos os pseudo-louros aqui que eu colhi ao longo de anos de uma carreira fundamentada em cima dessa falácia, né, de um pseudo-saber, de um pretenso saber. Perfeito. Né? Sim. E vou seguir o Sócrates, né? Vou seguir que o caminho da busca pela verdade. Mas isso já é complicado, porque alguém que constitui uma carreira, sei lá, de longos anos em cima de um pretenso saber, quantas vezes eu me pergunto se a pessoa não teve a oportunidade de inquirir, de se perguntar pelo sentido do mundo, pela busca da verdade? Não sei, pode, mas vocês percebem o problema do que eu estou falando aqui, né? Uma pessoa dessa, dificilmente ela vai falar assim, tá bom, Sócrates, pô, você tá certo, né? O senso de identidade dela tá fincado nesse teatro que ela construiu para si. Quando Sócrates ele desmantela esse falso saber de um orador, de um político, né, desses aí da Grécia Antiga, né, de um retórico, de um sofista, o que ele está fazendo no final das contas? Porque veja bem, se o seu senso de identidade não busca a verdade, e o conhecimento nesse sentido seria o conhecimento da verdade, e ele se integraria no seu caráter, o seu senso, é o seu próprio senso de identidade, então, que está vinculado, ancorado, fundamentado, né, em continentes de gelo movediço, que não tem fundamento. E quando ele derrete aquilo nos argumentos, quando ele destrói aquilo, é o seu próprio senso de identidade que cai por terra. Ele demole a própria pessoa. Só por aí para você poder entender a fúria num cara desse. A fúria, exato. E querer matar o Sócrates. Mas isso é a falta de amor pela verdade. Porque se o cara tem amor pela verdade, o cara segura essa penca, essa dor. E o drama real, existencial, de fato, que não está colocando, muito bem colocado. Realmente, para pensar, a pessoa, e trazendo para os nossos dias, vamos lá, a pessoa construiu realmente uma carreira ali de décadas, em cima de certas premissas, em cima de certos autores, por aí vai. Chega alguém... Seu círculo de amizade. A princípio sem autoridade nominal, né, de cargo algum, e demonstra por A mais B, e com a própria vida, com a própria vivência, testemunha uma coisa muito mais luminosa que mostra que aquilo ali é uma escuridão. E pior, aquelas pessoas que seguiam esse cara que tem um pretenso saber, muitas delas passam a olhar para lá e falam assim, não é aquele que tá certo, pô. E interessante essa questão dos jovens, porque o jovem, né, a corrupção dos jovens, o jovem tem esse ímpeto, né, nós temos, eu também sou, me incluo, né, a gente tem esse ímpeto de querer a verdade, querer o bem, por mais que justamente por a gente ter um ímpeto, esse eros, né, muito forte, a gente pode ser direcionado pro lado errado, com certeza, né. Só que a gente tem esse ímpeto, essa força, quer dizer, de querer os grandes ideais, né, a gente quer. Então quando a gente olha realmente uma coisa mais bonita, mais bela, uma coisa mais verdadeira,
é atrativo por si, né? E realmente esses caras devem ter ficado Deveria extremamente ser, né? furiosos, né? Tipo, cara, tal de Sócrates chegou e tá tirando nossa autoridade toda, tá tirando nossos discípulos, tá tirando nossa grana. Também tem isso no bolso, né? Os sofistas que cobravam, né? Muito, e muito. Tem uma coisa muito interessante também. O Gorgias, né? Sim. Caraca. Protágoras, Protágoras, Gorgias, né? O mais famoso. o Hípias. Protágoras. Eles cobravam, tem lá as cifras que na época, se convertendo para hoje, eram valores altíssimos que eles cobravam para ensinar os garotos a ganharem discussões sem amor pela verdade, que era relativizada por eles. Então realmente ia causar uma fúria enorme para esses caras, né? Perder aluno, perder dinheiro, perder autoridade. E eles, isso é importante fazer uma aula sobre isso, sobre sofistas. Sim. Os sofistas, quando você lê lá no George Orwell, né, a linguagem do Estado totalitário, que ele chama de duplipensar, e você pensa no Éden, Cara, com a linguagem, eu ouvi do meu aluno ontem, ele mencionou isso, eu falei, cara, é genial isso. Tu tá com os alunos bons, hein, cara? É o Marcão. Tu Marcão, tá se estiver assistindo aí, Tu tá com os alunos... isso aqui é em barra homenagem a você. pesada. O Marcos é barra pesada. Caraca. Ele vem aqui um dia. Não, velho, tem que vir. E ele Pode vir, Marcos. Ele citou o duplo pensar, né? Cara, e não é que finalmente, acho que nem sabe disso, só que eu falei, pô, cara, tá muito inteligente. Eu finalmente entendi, Que maneiro. né? Falei, cara, duplo pensar é isso, é a língua bifurcada da serpente, né? Que é exatamente a técnica retórica que os sofistas ensinavam. Sofistas são os mestres da retórica, né? Que Sócrates vai ter o conflito dele, né? E vem de sofose, né? Que significa sábio, Exato, os pretensos sábios, né? Eles se diziam os sábios, né? E aí da filosofia, aquele que busca a sabedoria, né? Que é diferente, uma outra atitude em relação ao saber, né? E o que eles ensinavam, esses retóricos, né? Esses mestres da oratória, né? Na arte da persuasão pela palavra, né? Para se obter vantagem e poder político. Eles ensinavam técnicas de você, num primeiro momento, defender uma posição e num segundo momento, você ofender essa posição, né? Você defende e ofende, né? Você, sei lá, tem lá o Gorgias, né? Você tem o elogio de Helena, se eu não me engano, no qual, numa primeira peça, ele defende, né, Helena e coisa e tal, no segundo... Ah, legal isso, entendi. Ele pega, só pra você treinar retórica. Entendi. Né? Tu pode bater e tu pode elogiar, mas utilizando a palavra de uma maneira super convincente. É o duplo pensar. Não interessa que é verdade, né? Não interessa o senso de critério justo, né? Interessa o que parece justo. Como eu consigo roupar a coisa, botar a roupagem nela. Ou seja, em outras palavras, os sofistas, eles eram versados por um pragmatismo, por uma questão de eficácia para se obter uma vantagem imediata pelo poder da palavra. Ou seja, eram os babacas gananciosos. Calma. Eles fizeram mais pela educação do que isso, assim. Esse livro aqui do Henri, né? Do Henri Marot, História da Educação na Antiguidade, da editora Kirion, que está fazendo um trabalho perfeito. Mas ele é benévolo com os sofistas no sentido de que, olha, esses caras... Até porque se você pensar, Sócrates, como é que ele ia desenvolver, ter toda a desenvoltura filosófica dele se não tivesse esse embate de resistência, né? Sim. Então, não, mas eu entendo o que o Arthur tá falando. Eu entendo também o que o Bruno tá falando. E até quero depois, se quiser falar um pouco mais do que ele fala aí deles. Porque... Tá, lógico. Em função do que... Mas exato, o coração tá onde? Esse que é o problema. Exato. Quer dizer, e nesse sentido eu concordo plenamente com o sofista... Porque você tinha, por exemplo, o Isócrates. O Isócrates era um cara muito bom. Ele vai depois chegar aqui. O Isócrates era um retórico também, famoso, que ensinava retórica, mas ele divergia dos sofistas. Mas era uma espécie de rival da escola de academia, né? Tá aqui, também, exato. Ele vem depois da escola ele meio que brigava com todo mundo, parece. Então, assim, o Isócrates... ele era irritadinho, né? Ainda não cheguei na parte do Isócrates. Até onde eu lembro, até onde eu sei, o Isócrates ele justamente feria dos sofistas pela intenção, muitas vezes, né? Pelo modo de compreender o que era o discurso e como utilizá-lo. Que a educação na Grécia Antiga, depois de Sócrates, ela vai... Mas a retórica é importantíssima para o desenvolvimento da filosofia. Importantíssima. Importantíssima. Eu lavo isso também bastante belamente claro. Só que eles buscavam poder. Exato. Né? E Sócrates e a filosofia buscam a verdade. O saber, a verdade. Né? É isso. São dois tipos como o Bruno falou, dois tipos de atitude perante o saber. Cara, uma é soberba e a outra é humilde. Uma procura se desenvolver
em busca da verdade, e a outra só quer literalmente ganhar poder e ganhar discussão. E o que é que eu vou me beneficiar disso? E é muito louco, porque o ideal do guerreiro na Grécia Antiga, né, na Grécia arcaica, né, você percebe saindo de um ideário de combate militar em armas, né, a coisa do físico, né, para um combate no campo do intelecto. O Agon. O Agon, exatamente, agonística. E nesse livro aqui, né, já andei dando uma lida nele por PDF, mas eu comprei A Missão da História Cultural do Johan Huizinga, né. No primeiro artigo desse livro aqui, também da Kiron, né, pesado, mas a gente não tá patrocinado pela Kiron não, né? Se quiser patrocinar da Livros, por favor. Fiquem à vontade. Lelê, aí acabou, rapaz. Tô vendo a carinha agora pegando esse... Aí Bruno vai até assar um outro frango daqui, vai levantar e vai assar o frango de novo lá, que ele assar. Mas ele fala exatamente isso, né? Das disputatio, na Idade Média, né? Pô, maravilhoso. Que era esse embate, como é que era a prova final, né? Maravilhoso. Chegava lá, você tinha que defender, até hoje a gente tem que defender a tese, né, na academia, tem né? esse resquício ainda, né, da Idade Média. Mas a disputatio era um mestre que chegava lá, cara, e te flechava ali com uma série de perguntas, angulando em vários pontos, e você tinha que saber defender sua tese, né? Tese de teses, né? De posição. Então, hipótese, o que tá? Hipoteses por baixo, né? Composição, oposição, né? Tese, antítese, síntese, Tá e tudo. por aí vai. É isso. Matéses, né? E aí vamos. Gente, É isso. É isso. Tá, aula de Sócrates, fechando, é isso. Grande nome da história da filosofia. Inicia o projeto filosófico. E é isso. É só o cara, talvez, mais importante da história o pai, né? da filosofia. É o nosso pai espiritual. Que não deixou nada escrito. Veja que a filosofia não é livro. A filosofia Exatamente. é uma atividade da alma. A filosofia é um modo de se colocar no mundo. Esse depois a gente fala. Mas é diferente mesmo, assim. Né? Não deixou nada escrito. Platão dizia que o principal da filosofia não pode ser colocado por escrita. É isso. Mas ele escreveu vários livros, sim. Mas ele, nesses escritos, ele também escreveu isso. Né? Sim. Que tem algo da presença pessoal do professor. É isso. Gente, Deus abençoe vocês. até a próxima, se Deus quiser. Curtam aí senhora, se demais. puderem. Se inscrevam, ativem o sininho. Ajudem o nosso canal. É isso aí. Um Dê essa abraço. força pra gente. Beijo. Valeu, Coração. gente. Tamo junto.